Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao podcast Direto ao Ponto. Podcast dedicado ao Dry Needling e estratégias para o controle da dor. Eu sou Alessio Novaes e hoje é a parte 2 do primeiro episódio. O episódio 0, o episódio de origem, para falar sobre o contexto histórico do Dry Needling. Iniciamos no primeiro episódio explicando sobre a descrição a respeito dos pontos gatilhos miofasciais e os trigger points. E podemos observar que, de novo, não tem absolutamente nada, já que conseguimos encontrar relatos datados próximos de 1500 sobre nódulos dolorosos. Então, se você ainda não escutou o primeiro episódio, te convido a acessar esse capítulo aqui mesmo no meu canal do YouTube e aproveite para assinar o canal, acionar o sininho para receber as nossas atualizações sempre que disponíveis. O Dry Needle é conhecido por muitos como tendo como mãe a Janet Travell, mas nós já vimos que não é exatamente bem assim. Embora a história de pontos gatilhos tenha sido descrito em várias publicações, há pouca descrição do desenvolvimento do agulhamento seco encontrado na literatura. E é isso que nós vamos falar no nosso episódio 0, parte 2, sobre o contexto histórico do Dry Needling. Documentos que eu acessei me ofereceu a possibilidade de uma referência inicial sobre o agulhamento seco que muitos desconhecem. As teorias de agulhamento seco e teorias de pontos gatilhos surgiram a partir da utilização de injeções de anestésicos para o tratamento de condições dolorosas musculoesqueléticas. O agulhamento ele não surgiu com qualquer tipo de alarde, parece até mesmo que tenha sido desenvolvido quase que acidentalmente, decorrente do uso de terapia de injeção para o tratamento da dor musculoesquelética. Eu acho que até sua aceitação foi talvez reforçada um pouco por uma consciência dos efeitos relatados de um tipo de acupuntura. Um estudo importante escrito por Brava e Sigmund, publicado nos Estados Unidos em 41, fez a alegação de que a dor pode ser aliviada pela simples inserção de agulhas sem injeção de qualquer substância. Foi um artigo extremamente notável por várias razões. Foi o primeiro documento encontrado na literatura que se refere a essa conclusão, que é absolutamente central para o entendimento do uso de agulhamento seco. Brava e Sigmund, eles não reivindicaram essa observação como de autoria. Então, eles não são muitas vezes considerados como os pioneiros para a utilização do termo da utilização do agulhamento seco. A primeira linha do documento que eles escreveram fala exatamente da seguinte maneira: a origem do tratamento de injeção local e regional da dor lombar e ciática remonta às primeiras descrições da acupuntura. Então ele passa a referenciar publicações de Churchill sobre a acupuntura que foram publicadas em 1821 e 1828. O trabalho é um relatório de um ensaio clínico criado para explorar várias questões, principalmente a eficácia da injeção de anestésicos e a importância do local da injeção. Nesse trabalho, 62 pacientes com dor lombar ou dor ciática e sem doenças viscerais foram divididos em 3 grupos de tratamento. Cada grupo recebeu um agulhamento na musculatura paravertebral lombar e próximo à rainha espial emergente. Um grupo foi injetado 1% de novocaína, outro com solução salina normal e um terceiro recebeu inserção de agulha hipodérmica sem substância. O grupo de novocaína recebeu o melhor resultado, e o agulhamento seco, apesar de não ter sido nomeado dessa maneira, vem em segundo próximo, que foi descrito como resultado surpreendente. O artigo de Brava e Sigmund provavelmente merece maior reconhecimento por esses resultados iniciais relatados em muitos trabalhos quando se referem à origem dos pontos gatilhos, à origem do tratamento a partir do uso de agulhamento seco é praticamente descartado. A primeira menção do termo agulhamento seco foi por Paulet, na Lancet em 1947. Esse trabalho apresentou um relatório sobre uma investigação de 25 casos de dor lombar sem evidência de algum tipo de doença de base. É um olhar revelador sobre a natureza da investigação experimental do tempo com várias linhas de investigação. A parte mais importante desse trabalho, que é interessante para o nosso podcast, refere-se à tentativa de eliminar a dor por injeção nos pontos sensíveis. Paulet estabeleceu que a redução poderia ser obtida não só a partir da injeção de procaína, mas também por injeção de solução salina e até mesmo agulhamento seco. O método de agulhamento seco foi descrito em detalhes, e a relação foi reportada entre o tratamento eficaz e o agulhamento profundo nos pontos sensíveis,
que resultaram em um surto de dor e um espasmo reflexo no músculo, o que a gente conhece como resposta de contração local ou local twitch response. Os agulhamentos subcutâneos e o agulhamento profundo nesse trabalho não produziram um resultado benéfico. Então, nos Estados Unidos, nesse exato momento, Judge Travel e Hinsler publicaram um artigo de referência sobre pontos gatilhos miofaciais. E ela, nesse trabalho, reafirma que um ponto gatilho é capaz de causar dor referida e que muitas vezes imitava condições viscerais e fenômenos autonômicos. Ele sugeriu que o estímulo aferente intenso a partir de um ponto gatilho foi responsável por esses fenômenos e continha uma série de ilustrações que mostram os padrões de referência de 38 músculos que forneceram uma base para o diagnóstico confiável e localização desses pontos gatilhos nos músculos. Esse trabalho também incluiu uma breve declaração de que o agulhamento seco pode ser um método eficaz no tratamento de pontos gatilhos miofaciais. As únicas referências fornecidas eram para trabalhos anteriores pelos próprios autores. Vários autores referenciados nesse artigo como o uso mais antigo do termo utilizado como agulhamento seco. É inteiramente possível que Travel e Hinsler estavam cientes dos trabalhos de Bravo e de Pauletti e basearam seus comentários sobre as descobertas feitas nesses artigos. Um artigo de Steinbrook, o único autor encontrado que tinha referenciado Bravo e as descobertas de Sigmund, foi referenciado em Travel em 42 no paper de Hinsler. Ou seja, simplesmente omitiram detalhes importantes sobre esses trabalhos preliminares de base que deram origem a uma técnica extremamente importante. Na década de 60, o conceito de ponto-gatilho foi estabelecido na literatura médica. E embora o agulhamento seco já tinha sido sugerido como um tratamento, o tratamento usual ainda estava baseado no uso de anestésicos locais para esses pontos sensíveis. Apesar do interesse inicial, na década de 60 e início de 70, produziu quase que nenhum novo insights importantes para as teorias de pontos gatilhos ou de agulhamento seco. Então, durante esse período, ficou-se estagnado dentro de produções científicas ou de qualquer tipo de novidade que pudesse evoluir a técnica de uma forma geral. Apenas 21 estudos publicados entre 60 e 75 podem ser encontrados e que incluem como referência os pontos gatilhos miofaciais. 3 desses trabalhos eram relatos de pneumotórax iatrogênico de injeção desses pontos gatilhos, e o resto relatos de casos ou apenas comentários. Na década de 70, a China começou a abrir-se ao mundo, então houve um grande interesse na acupuntura, particularmente a sua utilização para anestesia e no tratamento de estados dolorosos. As pesquisas usando a acupuntura como termo de pesquisa produziram 18 artigos publicados em 1971, o que foi um recorde, na verdade. 99 em 72 e incríveis trabalhos, 213 trabalhos em 1973. Enquanto a maioria dos artigos publicados foram discussões especulativas sobre os possíveis benefícios da acupuntura para o tratamento da dor, 2 estudos foram particularmente relevantes para o desenvolvimento do agulhamento seco. O ensaio clínico realizado por Guia, que foi o primeiro a comparar a inserção de agulhas nos pontos de acupuntura tradicionais e comparando os efeitos em pontos sensíveis, uma característica vital do agulhamento seco. E concluiu que ambos foram eficazes e que a localização do agulhamento talvez não importava tanto como era dado importância no caso da acupuntura com pontos específicos. O fator importante foi a intensidade do estímulo, que foi considerado crucial para produzir o efeito analgésico. Melzack tentou comparar a localização dos pontos de acupuntura e trigger points e observou um elevado grau de correlação nesses pontos. Shangun, um médico dos Estados Unidos, com interesse também no tratamento da dor, tornou-se grande interesse na acupuntura em 74. E ao longo dos próximos anos, ele explorou a prevalência de pontos dolorosos em várias condições e concluiu que a maioria dos casos de dor crônica musculoesqueléticas foram complicadas por sinais adicionais de radiculopatias. Ele desenvolveu então uma abordagem para agulhamento seco com características combinadas de acupuntura, com modelos de pontos neurológicos, e ficou chamado de estimulação intramuscular. Esse utilizado em nosso treinamento como um dos nossos modelos, chamado de modelo neuropático. Em 79, o Carol Liu
publicou que é amplamente reconhecido como um documento, um marco no desenvolvimento do agulhamento seco, e relatando seus resultados quando agulhava pontos dolorosos sem a injeção de solução salina. O estudo foi uma série de casos e incluiu apenas casos de dor crônica. Lewis fez várias observações importantes nesse paper que tiveram impacto sobre o desenvolvimento do que nós conhecemos como dry needling ou agulhamento seco. O efeito da técnica depende da intensidade, da sensibilidade do ponto e na precisão da inserção de agulha. Ele não se limitou a pontos gatilhos miofaciais. Os pontos sensíveis em cicatrizes, ligamentos, inserções periosteais foram incluídos em seu estudo. Ele usou, no caso, agulhas de acupuntura, bem como o tipo de hipodérmicas que eram utilizados anteriormente, e descobriu que as agulhas de acupuntura eram mais seguras, produziam menos sangramento e menos hematomas, e para o paciente existia um conforto maior. Um ano mais tarde, em 1980, Shangun publicou os resultados no primeiro ensaio clínico de agulhamento seco de pontos motores para o tratamento de dor lombar. Os pobres conceitos de agulhamento seco e de acupuntura nos anos 70 e 80 é evidenciado pelo fato de que 2 estudos randomizados que incluíram agulhamento seco como uma das intervenções não aparecem quando o agulhamento seco é usado como um termo de pesquisa. Em primeiro lugar, então, McDonald mostrou que o agulhamento seco superficial de pontos gatilhos foi superior a placebo, mas o chamou de acupuntura durante o tratamento. Em segundo, Garvey mostrou que sessões de agulhamento seco produziam um grau semelhante de melhoria global a curto prazo, como fizeram também em 2 outros tratamentos, de injeção e também de acupuntura. Em 89, Shangun publicou um novo manual do seu sistema de estimulação intramuscular. O livro, chamado de Tratamento da Dor Miofacial, foi o primeiro manual de agulhamento seco com uma boa descrição e ilustração de técnicas para condições específicas. Também, ainda em 89, Peter Baldry, que é um autor que eu gosto bastante, um médico do Reino Unido, com interesse também em acupuntura, publicou um manual bem ilustrado e bem referenciado e era substancialmente sobre agulhamento seco. O mais importante desse trabalho foi uma tentativa de conciliar a teoria dos pontos gatilhos com a teoria de acupuntura tradicional chinesa e não limitar seu uso de agulhamento seco para pontos gatilhos miofaciais. A segunda edição do seu manual foi lançada em 2001 e esse continha muito mais sobre a ciência da dor e pontos gatilhos miofaciais e muito menos de acupuntura do que na primeira edição. A mudança dessa ênfase encontrada no texto atualizado pelo Baldry era característica da maneira que o agulhamento seco foi usado durante a virada do século. Mesmo que o uso de agulhas de acupuntura moldou o agulhamento seco, a teoria e técnicas que eram utilizadas eram muito diferentes utilizadas na prática da acupuntura. Então o Dry se tornou mais intimamente associado com a teoria de pontos gatilhos e com a profissão do fisioterapeuta, em vez do acupunturista. Poucos trabalhos sobre agulhamento seco foram produzidos durante os anos 80 e 90. Menos de 30 artigos publicados que incluíam alguma discussão sobre dry needling e pontos gatilhos. Então, só que a situação mudou bastante depois dos anos 2000, com uma produção de mais de 100 artigos entre 2000 e 2013. Certamente o aumento de interesse em agulhamento seco desde 2000 não foi apenas refletido na literatura acadêmica. O crescente interesse tem sido mundial e envolve médicos, fisioterapeutas, quiropraxistas, osteopatas, e cursos de agulhamento tornaram-se extremamente populares na Europa, América do Norte, Austrália, se encontra na África, no Oriente Médio, e no Brasil nós conseguimos a regulamentação pelo Conselho Federal de Fisioterapia desde 2016, apesar de já se encontrar no seu escopo já há alguns anos. A partir desta regulamentação se colocou-se alguns padrões, algumas coisas que são importantes, como carga horária mínima para a realização do curso e pela formação da técnica. Alguns pesquisadores e profissionais restringem o uso do agulhamento seco para a desativação de pontos gatilhos miofaciais. Não há dúvida de que a ciência é mais robusta em apoio com mais de 70% dos artigos que nós encontramos. E é provável que esse é um reflexo até mesmo no seu uso clínico. Outros praticantes apoiam um escopo mais amplo de uso para o agulhamento seco, atuando em pontos dolorosos
pontos gatilhos, tendões, ligamentos, tecido cicatricial e até mesmo condições neurológicas, como a espasticidade, que tem o Dr. Pablo Herrero, fisioterapeuta espanhol, como pesquisador e desenvolvedor da técnica de dry needling para espasticidade e hipertonia. Chegamos então ao final do nosso podcast sobre o contexto histórico do dry needling. E é fácil perceber que as raízes do agulhamento seco e a teoria sobre qual se baseia são bastante distintas da prática da acupuntura. No entanto, sem o interesse em acupuntura dos meados das décadas de 70 e da introdução de agulhas de acupuntura na prática contemporânea, é provável que o agulhamento seco jamais teria se tornado uma modalidade estabelecida como é hoje no mundo. Uma vez estabelecido, o agulhamento foi encarado com entusiasmo por médicos, fisioterapeutas e outros terapeutas manuais em todo o mundo. Então, embora não seja o domínio exclusivo de qualquer profissão, o agulhamento é um recurso barato, fácil de aprender e de baixo risco, minimamente invasivo. E é uma forma de terapia que pode ser combinada facilmente com outros recursos terapêuticos. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, seu like, compartilhe com os amigos que possam se interessar sobre esse tema. E você pode acessar todos os nossos canais de comunicação aqui na descrição do vídeo. E pode me encontrar no Instagram, Facebook, Telegram e WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima semana com mais um podcast direto ao ponto.